Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Na sua opinião, quem exatamente é o servo de Deus? Repito, na sua opinião, quem exatamente é o servo de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus? Aquele homem justo e bom, misericordioso? Resposta errada. Nada tem a ver com a bondade humana. Ser servo de Deus nada tem a ver com seguir os preceitos da lei. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que o servo de Deus é o corpo. O corpo humano serve os propósitos de Deus. E isso inclui os justos como os pecadores. Todos somos servos na mão de Deus. Quer que eu prove que o corpo é o servo de Deus? Sim, é claro que eu irei provar. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 30, está escrito: Contudo, o que revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Sim, o corpo, ele jamais herdará o reino dos céus. O corpo retorna ao pó. O corpo é escravo. Este corpo não pode herdar o reino dos céus. Repito, é exatamente por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 40, acrescentou Cristo: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e deixado o outro. O escravo é deixado para trás. Somente o livre pode entrar no reino dos céus. Estamos falando do Espírito. Pois o corpo é apenas a vestimenta do Espírito. O Espírito está apenas usando o corpo, pois o corpo é o servo do Espírito. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é criado para servir os propósitos do Espírito. Preste atenção neste mistério, meu querido amigo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23, está escrito: Disse ele: Vós sois de baixo, eu sou de cima, disse Cristo. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O corpo, ele apenas está servindo o Espírito de Deus. Para Deus realizar a sua obra, ele precisa de um servo. O corpo é o servo de Deus neste lugar. O corpo não pode subir ao reino eterno, pois o corpo pertence a este lugar. É exatamente por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Apenas o corpo. O corpo humano é apenas as vestes que o Espírito está usando para realizar a sua obra através de Deus neste lugar. O Espírito, que é Cristo, se utiliza de um corpo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz: Eu e o Pai somos um. Até mesmo o homem Jesus era um servo de Deus. Era apenas o corpo de Cristo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: Não crês que eu estou no Pai? Disse o homem Jesus. E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem realiza essas obras. Jesus estava falando acerca do Espírito de Deus que estava nele. Pois, para um ser humano vir à existência, o Espírito precisa se revestir de carne. É o Espírito que realiza a obra através do corpo. Não era o homem Jesus que estava realizando a obra de Deus, mas sim o Pai através dele. Este Espírito de Cristo é quem estava realizando a obra através do homem Jesus. O homem Jesus era apenas o servo de Deus, assim como os profetas, assim como os ímpios, pois isto não se limita somente aos justos. Todos os corpos humanos vêm à existência com um propósito, para Deus realizar a sua obra através de nós neste lugar. Até porque, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 4, diz: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, porém estará firme, porque
Deus é poderoso para o firmar. Independentemente se ele está de pé ou caído, Deus é poderoso para o sustentar. Veja bem, o servo, você não pode julgar qualquer pessoa, se esteja ela fazendo bem ou mal, esteja ela de pé, sim, diante de Deus, seguindo exatamente as leis, os estatutos e as ordenanças, fazendo e praticando o bem, praticando a misericórdia, ou esteja ele cometendo atrocidades, esteja ele caído na presença de Deus. Pouco importa, porque Deus está usando ele exatamente da forma que ele está. Deus age através dos justos, mas também através dos ímpios. Esteja de pé ou caído, é Deus quem está usando o servo para o bem maior de todos. O servo que está servindo a Deus é o corpo, meu amigo. Exatamente por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 24, disse Paulo: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pois, repito, Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus, pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, o Espírito de Deus. E Deus é Espírito. Deus é este Espírito que está realizando a obra através de todos os seres humanos. Pois tanto o justo quanto o ímpio estão vivos por causa do Espírito de Deus. Pois no livro de Tiago diz que o corpo sem o Espírito está morto. Se o corpo está vivo, é porque Deus está agindo através dele. Deus está usando o corpo, pois o corpo é servo de Deus. Repito, ora, há diversidades de dom, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, através de todos, seja o bem ou o mal. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são um só corpo, assim Cristo também. Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de você. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputávamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. É exatamente por isso que Cristo veio salvar os pecadores. Porque os pecadores que são menos honrosos, eles têm mais valor no reino dos céus. Pois se uma única ovelha estiver perdida, Deus deixa as 99 para trás. E há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Repito, há mais festa nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de misericórdia. Por quê? Porque aqueles que parecem ser menos honrosos, decorosos, os pecadores, até mesmo os assassinos, até mesmo os ladrões, as prostitutas, Cristo veio justamente para estes, porque estes têm mais valor no reino dos céus do que os justos. Por quê? Veja bem, meu amigo. Não sei se você compreendeu. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Em uma casa não existe apenas vasos justos, mas também vasos de ira. E todos estes pertencem à mesma casa. Todos estes pertencem a Cristo. Tanto o justo quanto o pecador fazem parte do corpo de Cristo. Pois no corpo de Cristo não existe apenas membros justos, não apenas membros bons, honrosos, mas também existe vasos de ira. Mas todos estes fazem parte do corpo de Cristo. Nisto podemos entender porque no livro de Jeremias, capítulo 27, versículo 6, diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, é meu servo, um rei pagão, um rei assassino,
que matou, sim, levou a cativeiro o povo de Israel. Deus usou o inimigo de Israel para trazer Israel de volta pelo caminho. Tanto vasos bons quanto os maus, todos pertencem ao Senhor. Deus usa absolutamente todos. Todos os seres humanos, todos são servos de Deus. Judas, Faraó, Nabucodonosor, sim, Deus usou Faraó como vaso de ira contra o seu próprio povo. Preste atenção, meu querido amigo. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz: quem faz o mudo surdo, ou o que vê ou cego, não sou eu, o Senhor? Qualquer vaso, meu querido amigo, é usado por Deus. É Deus quem o faz, pois todos somos parte do corpo de Cristo. Pois no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 32, diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Não existe um único justo, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus não vai condenar um membro sequer do corpo de Cristo, e todos nós somos parte do corpo de Cristo, pois não existe apenas vasos de honra em uma casa, mas também vasos de desonra. Existem membros honrosos e membros decorosos, mas todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Por quê? Porque ao despertar do Espírito, todos passarão a se reconhecer através da sua verdadeira essência, pois foi o Espírito que se fez carne. Você não é o servo, senão o próprio Senhor do corpo, meu querido amigo. O corpo está servindo com um propósito para despertar você da sua verdadeira identidade neste lugar. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 20, diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Todos os seres humanos, tanto os bons aos seus próprios olhos, quanto os maus, todos ficaram sujeitos à vaidade, sujeitos ao pecado. Não porque estes pecaram de livre e espontânea vontade, mas porque Deus sujeitou todos para que assim Deus pudesse usá-los, cada um de uma maneira. Você não usa o pé como usa a mão direita. Cada um tem uma função no corpo, e Deus sujeitou todos os seres humanos. É exatamente por isso que Judas foi usado para trair a Jesus. Ele foi um vaso na mão de Deus. Fazia parte do plano. Se ele não tivesse traído a Cristo, não poderia ter se cumprido as Escrituras. Tudo está acontecendo numa ordem perfeita. Pois no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 4, diz: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Deus foi glorificado através do inimigo, porque todos fizemos parte do corpo de Cristo. E os vasos que parecem que são de desonra, os membros que parecem menos decorosos, a estes Deus honrou mais, pois Deus foi glorificado através do inimigo, do rei da Babilônia, através de Faraó. Veja, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 2 e 3, está escrito: e a seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seu pai, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele nem o seu pai, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nem ele tinha pecado, nem os seus pais. Isto era parte da obra de Deus. Repito, o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, sujeita ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Foi da vontade de Deus que alguns se tornassem pecadores, pois, do contrário, como Deus poderia manifestar a luz e a sua glória se todos fossem justos neste lugar, meu querido amigo? Veja bem, Paulo, Deus usou Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, um assassino, para se tornar o maior de todos os apóstolos. Deus usa aquilo, as coisas fracas, o que não é, para envergonhar as que são. Não existe, meu querido amigo, nenhum pecador que irá para o inferno, pois os pecadores fazem parte do corpo de Cristo.
Por acaso alguma parte do corpo de Cristo será lançado no inferno? Se foi o próprio Deus que sujeitou exatamente a criação à vaidade, ao pecado? Para quê? Para cumprir o seu propósito neste lugar. É exatamente por isso que Judas foi levantado para que traísse a Cristo, para que assim se cumprissem as Escrituras. O corpo é apenas servo de Deus. Ele está servindo os propósitos de Deus. Tanto os pecadores quanto os justos estão agindo com um propósito maior que os seres humanos nem mesmo podem sequer tentar imaginar o que é. Repito, para finalizar, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Contudo, o que revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 40, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e o outro deixado. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23, disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O corpo, ele não será salvo. Então, todos os pecadores, assim como os justos, serão deixados para trás. O corpo será deixado para trás, quer tenha sido usado por Deus para o bem ou para o mal. O corpo, de qualquer maneira, irá retornar ao pó da terra. Quem retornará aos céus é o Espírito que de lá desceu, e estamos falando de Cristo, pois Cristo é a sua verdadeira identidade espiritual, pois o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar. Se Cristo é a sua vida, podemos entender exatamente por que você não será condenado. Pois Cristo não pode ser condenado à morte pelo o que o corpo realizou neste lugar. Pois o corpo apenas serviu os propósitos de Deus. O corpo retorna ao pó. O Espírito é quem retorna a Deus. E o Espírito é o próprio Deus. Repito, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, recapitulando, Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é o servo de Deus. O corpo está apenas servindo a Deus neste lugar. É Deus quem está realizando a sua obra através do corpo, quer para o bem ou para o mal. Não é você que está agindo deliberadamente usando o corpo. Você pensa estar agindo por conta própria, como o faraó, como o rei Nabucodonosor e assim por diante. Você pensa estar agindo, mas é Deus, o Espírito de Deus, que está agindo através do corpo. Você está tendo apenas uma experiência inconsciente através do corpo. É Deus, meu querido amigo. O corpo será deixado para trás. Não há um ser humano que entrará na glória. Todos serão desfeitos no pó da terra. O homem do pecado é desfeito. Estamos falando do corpo. O corpo é desfeito, a mentalidade da carne é desfeita. A sua identidade pessoal será desfeita, retornando ao pó. O único justo que herdará o reino dos céus é aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Espírito de Deus. E este Espírito de Deus é a sua verdadeira identidade. Então desperta, tu que dormes. Tu não serás julgado, pois quem realizou a obra através do corpo não foi você, e sim o próprio Deus, que usou o seu servo para completar a sua obra neste lugar.